Boa noite a vocês, queridos, aí do Polo. Hoje nós estamos com os alunos do Polo de Chupinguaia, lá no sul do estado, Nova Mamoré. Pessoal, gente tranquila e boa de Nova Mamoré 1 e Nova Mamoré 2. O pessoal está estudando, não é? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Eu sou o professor José Carlos Colares. Nós vamos estar trabalhando um pouco sobre o terceiro módulo, na nossa disciplina de gestão pública. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de acessar a gravação. Boa noite, Aline. Dos dois primeiros módulos, né? Então, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação. Eu sou o professor José Carlos Colares, estou concluindo meu doutorado em administração estatal, em economia com ênfase em administração estatal. Sou mestre em administração pela Uni, sou formado em administração pública, sou servidor público há 38 anos, já fui diretor de recursos humanos do Tribunal de Justiça durante 4 anos, do Ministério Público também durante 4 anos, fui diretor de recursos humanos. Hoje eu estou como auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, onde eu exerço também o cargo de diretor de patrimônio da instituição. Estamos aqui hoje para falar de gestão pública e vamos focar alguns pontos aqui. Eu vou pedir a vocês que, se tiver alguma falha, vocês falem. Não digitem, falem, porque quando eu projeto, eu não consigo vê-los, tá bom? E alguma pergunta, alguma coisa que for colocando aí, vai digitando aí, que depois o Ricardo vai fazendo a mediação. Também, se vocês precisarem interromper a aula para fazer alguma pergunta específica, não há problema algum, tá? Pode interromper, não tem problema nenhum, pode me chamar para que a gente possa interagir, tá certo? Eu vou agora projetar a minha tela, que, por favor, vocês me digam se estão vendo o PowerPoint. Pessoal, vocês conseguem ver o meu PowerPoint? Por favor, me respondam. Falado, porque eu não consigo ver. Sim, professor. Oi? Sim. Sim? Sim. Tá bom. Perfeito, então. Eu vou pedir a vocês atenção bastante, é um módulo muito importante para a pós-graduação de vocês, tá certo? Então, se tiver um celular aí do lado que não esteja ligado, né, deixa um pouquinho ele do lado, vamos prestar atenção aqui na aula para o melhor proveito de vocês. Bem, estamos aqui na pós-graduação de gestão pública, promovida pela Universidade Federal de Rondônia, do Programa de Pós-Graduação de Administração Pública da CAPES. Nossa unidade 3 hoje vai tratar de instrumentos de planejamento no setor público, transparência pública, controle da administração pública. Estamos hoje com o polo de Chupinguaia, município de Chupinguaia, e Nova Mamoré 1 e Nova Mamoré 2, ok? Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de planejamento no setor público, transparência pública, controle da administração pública e gestão para resultados na gestão pública. Muito bem, gente. Quando a gente vai falar de planejamento, nós vamos falar de algo que o Brasil, ainda nas instituições públicas e até mesmo nas instituições privadas, ainda tem muita deficiência, que é planejamento, ok? Apesar de ser um dos mais importantes processos ou instrumento da gestão, esse instrumento, essa ferramenta, ela não é muito bem realizada, executada, e muitas vezes ela não é nem feita, ok?
Então, sem um planejamento, gente, nenhuma organização ou empresa consegue prosperar. E o que é que nós percebemos nesses longos anos de serviço público que eu tenho, até em muitas auditorias que eu já tive a oportunidade de participar? Há uma confusão, eu não sei se proposital, creio que não, entre planejamento e orçamento. As pessoas acham que fazendo o orçamento ela já planejou. E não, são coisas diferentes. O orçamento ele vai lidar com estimativa de receitas e fixação de despesas. Já o planejamento ele vai exigir pensar novo. Nós temos dificuldade, o brasileiro tem dificuldade de pensar, infelizmente, né? Mas é assim que funciona, gente, lamentavelmente. Mas temos que pensar novo, temos que sonhar, temos que estabelecer objetivos para serem alcançados em curto e médio prazo. E o problema é, as organizações públicas focam mais no orçamento ou no planejamento? Com certeza, elas focam mais no orçamento. Agora, por que isso acontece? Isso acontece porque o planejamento, ele exige um esforço maior, uma profissionalização maior, enquanto que o orçamento é cumprimento de lei. Se o gestor público não planejar, dificilmente ele será responsabilizado, mas se ele não fizer o orçamento de acordo com a lei, certamente ele será responsabilizado. Então, parece que a gente só trabalha quando a lei nos oprime, né? Quando, na verdade, nós deveríamos ser o quanto melhor na gestão dos recursos públicos, do setor público, para que o nosso serviço público fosse melhor. Né? Então, a gente vai ver, assim, o planejamento no setor público proporciona aos gestores uma capacidade de pensar o todo e não somente ficar apagando incêndios. A ideia é não ficar preso no curto prazo e também analisar as possibilidades e ameaças futuras. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Lembre-se que eu não posso ler, eu só posso ouvir. Na organização onde vocês trabalham, existem mais a técnica do planejamento ou a tática de apagar incêndio? Respondam rapidinho para mim, por favor. Vamos rápido, senão a gente vai terminar meia-noite. Apagar incêndio, professor, com certeza. Lamentavelmente, nas organizações públicas, principalmente, é aquele negócio. Não, olha, o chefe está mandando, o prefeito mandou, o vereador pediu, e aí a gente começa a apagar incêndio de todos os lados. Logo, a administração pública ela sofre da síndrome do bombeiro, ou seja, vive apagando incêndio. Obviamente que nós vamos ver que nós já temos planejamentos que deram certo, que estão dando certo, mas infelizmente nós estamos longe do ideal, ok? Então, você está fazendo uma pós-graduação em gestão pública, certamente você ou quer trabalhar no setor público, lembre-se de contribuir para que o setor público melhore, e o planejamento é a ferramenta central, eu diria fundamental, para que o nosso serviço público melhore os seus serviços ao cidadão. Ok? Então, o planejamento é um processo, tá? Para que a empresa alcance, para que o órgão alcance uma situação que ele deseja, de modo eficiente. O que é eficiência? É usando bem os recursos, né, as ferramentas, os processos, e efetivo. O que é efetividade? É transformação de realidades não desejadas. Ok? Então, vejam bem, quando nós temos crianças fora da sala de aula, ou ausência de creche, é uma situação não desejada. Um planejamento eficiente vai fazer com que a gente construa uma creche a custos razoáveis e que transforme uma situação que hoje ela não é a melhor situação. Né? Quais são, então, as vantagens do planejamento? Primeiro, ela dá um norte para a empresa. Segundo, daqui, filho, por favor. Desculpa aqui. Ela ajuda a focar os esforços.
Terceiro, define parâmetros de controle. Quarto, ajuda na motivação e no comprometimento. 5, ajuda no autoconhecimento da organização. E, último, mas não menos importante, permite medir resultados para entender ou para saber se essa organização está, de fato, trazendo resultados importantes para a sociedade. Então, ela dá um norte, ela diz para onde a gente vai, ok? E, ao dizer para onde a organização, a administração quer ir, nós acabamos traçando rumos mais vantajosos. E lembre-se, quando nós falamos em vantagem do setor público, nós estamos falando em situações que vão trazer melhoria para a sociedade, principalmente para a sociedade mais carente. Ok? Muito bem. Como é que se faz, então, um planejamento? Em regra, um planejamento ele pode seguir algumas fases, algumas etapas que são importantes. Mas a primeira etapa... Professor, desculpa te interromper, só para dar um recado para os alunos. Alice, pode falar, o professor pediu para falar que ele não vê quando você levanta a mão, tá bom? Se alguém tiver pergunta, ele deu autorização. Isso, eu não consigo ver, porque como está projetado minha tela, eu não consigo ver o que vocês digitam. Mas eu consigo ouvir o que vocês falam. Então, se tem alguma coisa, pode perguntar. Pode falar, Alice. Não, professor, tranquilo, já eu converso. Obrigada. Tá bom. Então, prosseguindo. Então, qual é a primeira etapa do planejamento? A primeira etapa do planejamento é a análise do resultado. Análise, da realidade. É o que nós chamamos de diagnóstico. E aí, gente, tem uma grande falha. Por quê? Porque a maioria dos casos no setor público que eu já avaliei, as pessoas nunca começam analisando uma realidade. Elas começam montando uma comissão. E a comissão se senta ali ao redor de uma mesa, começa a discutir um monte de coisa e começa a puxar um assunto, puxar a sardinha para o seu lado e nada de analisar a realidade. Nós só analisamos realidade se nós fizermos pesquisa, se nós formos ao campo, se nós compreendermos, se nós fizermos um relatório, um diagnóstico. É como quando a gente vai no médico, tem que fazer os exames, tem que fazer um exame de sangue para saber como é que está a parte interior. Então, essa análise da realidade, o diagnóstico, é a etapa fundamental. Se ela sair errada, todo o resto vai sair errado. Ok? Então, é no diagnóstico que você vai lá no campo saber o porquê que a nota do IDEB está tão baixa, por que a merenda escolar não consegue nutrir os alunos, saber por que não tem remédio no posto de saúde. Quando você está fazendo o diagnóstico, você não está atrás de culpar ninguém, você está atrás de entender uma realidade para poder transformá-la através do planejamento dos recursos que o município, ou que o Estado, ou que o órgão tem. Feito isso, nós vamos definir agora os objetivos gerais e o de aprendizagem. Onde que eu quero chegar? Depois disso, nós construímos os conteúdos. Os conteúdos têm que ser feitos por pessoas capacitadas, que conheçam conceitos, que saibam aplicar procedimentos e que tenham, principalmente, atitude positiva, proativa. Define as estratégias, que é a metodologia, e define também a forma como vai ser avaliado. Aqui tem uma figurinha abaixo que mostra a ferramenta chamada PDCA, Plan, Do, Check, Action. Significa planejar, fazer, controlar e agir. Então, vejam bem, a primeira fase aqui, você identifica o problema, analisa o fenômeno, analisa o processo e faz um plano de ação. Depois disso, você executa. Depois disso, você vai verificando, acompanhando. E depois você faz as ações de correções, padroniza e roda o relógio de novo. Então, é importante que nós possamos compreender, para construir um planejamento público, nós temos a técnica. E essa técnica não pode ser desprezada, sob pena de comprometer o planejamento e os resultados. Eu acho que nós já sabemos que o planejamento tem pelo menos 3 níveis. O estratégico, o tático e o operacional. O estratégico é o topo da organização. É lá que se define o que se vai fazer. O tático vai definir como se vai fazer as estratégias e o operacional define quem vai fazer. É importante que a organização, principalmente os líderes da organização,
tenho plena consciência que o fato de estarem, por exemplo, na estratégia, lá em cima, ou o fato de estar lá embaixo operacional, isso é apenas uma divisão de procedimentos. Não significa que o operacional não pode sugerir ao estratégico, ou o estratégico consultar o operacional e ter uma interação entre os níveis de planejamento. Se não tivesse essas interações de nível de planejamento, quem está lá no estratégico vai simplesmente fazer planejamento sem ouvir a base. E muitas vezes estabelece metas que a base lá no operacional não vai conseguir fazer. É por isso, gente, que é muito dinheiro desperdiçado, é por isso que a gente não consegue melhorar as nossas cadeias produtivas de saúde, de educação, de segurança pública. Porque muitas vezes não há uma conversa entre os níveis organizacionais que poderia, de alguma forma, melhorar a realização do planejamento. É por isso que muita gente também desiste de planejar, porque planejar requer atitude, requer vontade, requer força, requer produto, e muitos de nós, servidores públicos, muitas vezes não gostamos de produzir. Muitos de nós ainda estamos naquela fase que o importante é você chegar na hora e bater o ponto, sair na hora e bater o ponto. Isso, sinceramente, na minha visão de gestor, não é mais importante. O mais importante são as entregas. Lá no Tribunal de Contas, por exemplo, nós fizemos no nosso planejamento estratégico, diversas modificações. Hoje a gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, desde que a gente faça as entregas. Desde o que nós possamos fazer, tenhamos metas bem definidas e, claro, a atividade seja compatível com o trabalho à distância. Isso, além de representar uma maior economicidade para a organização, representa também melhor qualidade de vida para os funcionários. Por quê? Porque se pensou, porque se sugeriu, porque se testou. Entenderam, gente? Então, vai muito além do horário de trabalho. Na verdade, vai do produto apresentado e alcançado, daquilo que a gente conseguiu produzir. Isso é uma mudança de mentalidade que dificilmente os nossos líderes estão prontos para aprender. E muitos dos nossos servidores, dos nossos funcionários, também não estão prontos para fazer valer esse tipo de visão, que é uma visão de administração pública empreendedora. Até eu postei, não sei se vocês já leram, se não leram, eu sugiro que leiam. Tem um trabalho lá que está postado sobre administração empreendedora. Deem uma lidinha que vocês vão compreender o que eu estou falando, compreender melhor. Né? Como a gente já viu, a etapa do planejamento estratégico ela é integrativa, né? Ela deve envolver toda a entidade, fazer interação, tá? E fazer com que a coisa aconteça. Por isso que eu disse que a participação efetiva de todos os setores e de todas as pessoas em todas as fases do planejamento é essencial para o sucesso do evento. Qual era o grande problema? Só quem planejava, só quem está lá no escritório, só quem está na cabeça, só quem manda. Professor, dá licença? Professor, só uma perguntinha. Que tem uma aluna me questionando que o som dela está bem baixo. Aí o meu está ótimo o som. Aí eu gostaria de saber se todos os alunos estão escutando bem. Eu acho que é o aparelho dela, porque se o teu está ouvindo bem, né? O meu está bom. Mas se algum aluno aqui tiver tá ok. Então eu acho que é o dela. Dá um jeitinho aí de aumentar um pouco o volume ou de pegar um sinal melhor, tá bom? Então, tá muito ok, bem, pessoal. Então, como eu falei, a participação efetiva de todos é muito importante. Eu costumo falar de um exemplo, eu não sei se de fato aconteceu, mas é um exemplo bem interessante, que diz respeito à participação de todos. Contam que, certa vez, o presidente John Kennedy, nos Estados Unidos, quando a NASA estava preparando a sua ida à Lua, né, foguete para o homem à Lua, a primeira vez, o presidente John Kennedy entrou lá no departamento lá da NASA e tinha uma senhorinha lá varrendo. A função dela era faxineira. E ele perguntou dela, ô fulana, o que você está fazendo? Ela disse, eu estou ajudando o homem à Lua. Ou seja, ela tinha pleno conhecimento da missão, não importando a tarefa que ela estava fazendo.
Por quê? Porque ela foi envolvida no planejamento integrativo. Então, é importante que todos participem. Todas as pessoas da organização podem participar e podem contribuir. Ok? Agora, o planejamento, ele já evoluiu, gente. E aqui nós trouxemos um comparativo entre o planejamento tradicional e o situacional. Olha, o tradicional, ele é um planejamento, lamentavelmente, é o que predomina no setor público. Segue a economia de mercado, acredita que controlar a realidade, e a gente não controla, né? No diagnóstico, reduz a realidade a uma explicação única, ou seja, não faz o diagnóstico bom, né? É um viés autoritário e tecnocrático, ou seja, vem de cima para baixo e faz porque eu estou mandando, né? Ataca por setores de forma fragmentada e ele é centralizado e determinístico, ou seja, ele diz o que vai acontecer e vai embora. Esse planejamento ele está ultrapassado, mas, lamentavelmente, volto a dizer, ele ainda predomina no nosso setor público. Já o planejamento situacional, ele procede e preside a ação para criar um futuro melhor. Cria o futuro para influir na realidade, para mudar realidades não desejadas. Analisa a situação, obriga a determinar quem explica, trabalha com a realidade de vários atores, ataca por problemas, oportunidades e ameaça, e não por setores específicos, e descentraliza e tem alternativas. Então, o nosso desafio hoje é sair do modelo tradicional de planejamento e entrar na perspectiva situacional, que é uma perspectiva melhor em termos de qualidade de planejamento no setor público. Quais são as principais características do planejamento? Nós destacamos aqui 5. Primeiro, ele está relacionado com a adaptação da organização a um ambiente que muda toda hora, principalmente em função da globalização e, notadamente, nos últimos tempos, em função da pandemia, né? É sempre orientado para um futuro melhor. É compreensivo, ou seja, todas as pessoas que leem o planejamento, elas conseguem compreender. É um processo de construção de consenso. Consenso com a base, consenso com a gerência, consenso com a estratégia, consenso com o operacional. Nunca pode ser empurrado de goela abaixo, porque senão ele não vai dar certo. As pessoas não vão se comprometer. E, por fim, é uma forma de aprender. É uma aprendizagem organizacional. O planejamento ele nunca sai 100% pronto. O planejamento é um sonho. Depois que a gente começa a trabalhar, a gente vai aprendendo e melhorando. E isso requer o quê? Uma gerência bastante profissional, competente, né, que possa fazer com que sua equipe aprenda a realizar planejamento em todos os tempos. Muito bem. No setor público, o planejamento é a definição de objetivos e estabelecimento de meio para atingi-lo. Ele está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 174. Ok? O Estado ele é agente normativo e regulador da atividade econômica. E ele exerce, na forma da lei, as funções de, entre outras, né, planejamento. E o planejamento ele é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Ou seja, para o setor público é uma obrigação. O setor privado faz se quiser, né? Mas se não fizer também vai ter grandes perdas. Mas para o setor público ele é obrigatório. Mas o que a gente aprendeu? Não, a gente faz o orçamento, está tudo certo. E não é, né? Por quê? Porque a própria Constituição diz que os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, para fim de lei. O problema é como a gente executa o PPA, a LDO e LOA, como a gente consegue concebê-lo. Né? E muitas vezes faz de uma forma tão difícil que a sociedade nem consegue entender. Então, nossa base é legal, da Constituição Federal de 88, artigo 164 e 165. O planejamento no setor público ele tem algumas exigências. A primeira delas é a participação social.
Agora, eu não sei você, mas você já participou de algum planejamento no setor público? Você já participou de audiências públicas efetivas, né? Muitas vezes isso não está acontecendo, ok? Mas a participação social ela é defendida pela nossa Constituição, artigo 1º da Constituição, e pelo artigo 48 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. O nosso orçamento público ele tem que estar focado em realizações e resultados, que nós chamamos de orçamento moderno. E ele deve refletir a realidade. Nós não podemos fazer eu vou construir aqui um aeroporto para OVNIs, né? Objetos voadores não identificados. Isso está fora da realidade, né? Eu vou construir um World Trade Center aqui no meu município, está fora da realidade. Por quê? Porque a própria Lei de Responsabilidade Fiscal fala do princípio do equilíbrio das contas públicas e metas realistas. A Instrução Normativa 09/2003 do Tribunal de Contas reflete nas demandas sociais e metas realistas. O planejamento precisa ter setores estruturados com quadro de pessoal suficiente e capacitado. Nossos instrumentos, como nós já falamos no artigo 65, é o PPA, que é o conjunto de programas para 4 anos, considerado de longo prazo. A LDO, que é a prioridade anual dos programas, que trata das metas fiscais, né? E o nosso orçamento anual, que é a alocação dos recursos para a execução dos programas. Peças de planejamento do orçamento. O PPA. Então, a lei que instituiu o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital, que são as despesas patrimoniais, né? E outras delas decorrentes para a relativa ao programa de duração continuada. Então, o PPA, ele abrange, aqui tá, a Constituição fala federal, mas você sabe que isso se desdobra tanto para os estados quanto para o município. Então, ele abrange, quando a gente fala de município, ele está abrangendo os seus distritos, os seus bairros, a sua localização geográfica. Então, o PPA ele tem que fazer, de alguma forma, para que a região seja contemplada com todas as diretrizes, objetivos e metas do PPA. Já a LDO, ela vem trazer diretrizes orçamentárias, estabelecendo as metas e as prioridades da administração. Inclui despesa de capital para o exercício financeiro subsequente e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, da LOA, ok? E também ela pode dispor sobre possível alteração na legislação tributária. Já a LOA é a nossa lei de execução, né? Lei Orçamentária Anual. Ela traz o orçamento fiscal dos poderes, demais órgãos da administração direta e indireta, e o orçamento de investimento da empresa e da Seguridade Social. Percebam que os 3 instrumentos eles estão correlacionados, interligados, né? Um de longo prazo, um de médio prazo com metas e diretrizes, e um de execução. Então, os instrumentos são bastante satisfatórios, o problema, então, está na forma como a gente constrói e executa esse planejamento. Qual é o grande problema do planejamento? Volto a dizer. A administração confunde o planejamento com um simples documento bem elaborado e deixa de lado a gestão estratégica. Planejamento de forma feita puramente instrumental, como uma receita de bolo. Não, vamos fazer aqui a LDO, vamos fazer aqui a LOA, vamos fazer o PPA. Mas olha só, um exemplo aqui, tipo uma piadinha. Nos Estados Unidos, quando a gente sai para jantar, planeja o cartão de crédito que vai utilizar, o restaurante onde vamos, o filme que vamos assistir, o carro que vai ser usado. No Brasil, a gente se reúne e diz assim, quando chegarmos lá, a gente decide o que fazer. É mais ou menos assim que funciona quando nós não temos gestão estratégica. Nós vamos empurrando com barriga, dando jeitinho brasileiro, e o que acontece? Alto índice de corrupção, alto índice de desperdício, alto índice de perdas
e, em consequência, uma sociedade cada vez mais insatisfeita com o serviço público. Não é verdade? Obviamente, volto a dizer, apesar disso ser a grande maioria, nós já temos situações que vocês vão estudar depois, que políticas públicas e planejamento que deram muito certo. Ok, gente? Então, para a gente falar de planejamento público, essas são as diretrizes principais que nós deixamos para vocês. Tá? E, obviamente, que se você quiser se aprofundar, nós temos aí alguns livros muito interessantes sobre planejamento que podem aprofundar o conhecimento sobre isso. Vamos passar para a parte de transparência pública. Muito bem. O poder público não pode trabalhar sem que haja transparência. A transparência é você não só comunicar, mas você ter o desejo de comunicar, de mostrar para a sociedade, né, o que você está fazendo. E a transparência, ela ajuda a reduzir desigualdades, né? A gente pode olhar lá na transparência e dizer por que fulano tem e eu não tenho, né? Aumenta a eficiência e ajuda a desenvolver o desenvolvimento, a ampliar o desenvolvimento, perdão. Matias Pereira diz que a transparência do Estado se efetiva por meio do acesso do cidadão à informação governamental, o que torna mais democráticas as relações entre o Estado e a sociedade civil. Ser transparente é dar acesso à sociedade a todos os atos e decisões políticas. Na verdade, quando nós trabalhamos transparência, é deixar a sociedade informada, conceder, dar acesso à sociedade de todos os dados e informações para que ela possa fazer uma análise crítica da atuação do Estado e do poder público. O cidadão melhor informado pode avaliar melhor as políticas públicas de todos os governantes e até fazer melhores escolhas quando for votar, que é o sonho de todo mundo, né? No Brasil, existem diversos instrumentos de transparência. Um deles é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece instrumentos consagrados de transparência pública, que é o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido de execução orçamentária, né? Eles são instrumentos de gestão fiscal para que seja dada ampla divulgação, inclusive pelos meios eletrônicos, do acesso público. De todas as leis, orçamentos, diretrizes, prestação de conta, parecer prévio, que a administração produz. A transparência deve haver incentivo à participação popular e liberação ao pleno conhecimento, exceto, obviamente, quando se tratar de assuntos confidenciais de segurança do Estado. Muito bem. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal também trata da questão de disponibilizar para qualquer pessoa física ou jurídica o acesso à informação de todas as despesas realizadas pelo gestor público. Todas. Diária, passagem, salário, compras, né? Tudo o que a administração pública gasta, ela deve mostrar para a sociedade. E quanto à receita? Tudo o que a administração pública arrecadou. Ok? Então, tendo maior transparência pública, melhor vai ser o controle e certamente maior vai ser a responsabilidade do gestor público. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101/2000, tratou de cuidar dessa necessidade, né? Muito bem. Um exemplo aqui. As contas apresentadas pelo chefe do executivo, pelo prefeito, por exemplo, fica disponível durante todo o exercício lá na Câmara Municipal e também no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para qualquer cidadão consultar. Ok? Essas prestações de contas, elas vão estar disponíveis em todos os setores que são demandantes tanto de despesa e arrecadam receitas, né? Ok?
Muito bem. Mais recentemente, em 2011, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, a Lei 12.527/2011, foi editada, né? A Lei de Acesso à Informação, ela tem base constitucional, né? Na Constituição 88, no inciso 33, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Todos. Você tem um interesse de receber, você vai no órgão público e você exerce o seu direito. Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão governamental e as providências para franquear sua consulta quando dela necessita. Portanto, é uma garantia constitucional a transparência pública. Ok, gente? A quem se aplica a lei da transparência pública, a lei de acesso à informação? Se aplica à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Todos os integrantes da administração direta e indireta, autarquias, fundações públicas, toda a administração tem que aplicar a lei de acesso à informação. Eu não sei se aí no seu município já estão aplicando, mas tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público têm feito ações de controle para verificar se essa lei já está efetivamente implantada e sendo aplicada nos municípios. Aplica-se também a todas as entidades privadas sem fins lucrativos que recebem dinheiro público, ok? A publicidade estão submetidas a atividades privadas sem fim lucrativo que recebe uma parcela ou a totalidade de recurso público e que prestam contas do uso desse recurso público que ela recebeu. Então, essas entidades, embora sejam particulares, elas estão sujeitas à lei. Quais são as principais diretrizes da lei, gente? Primeiro, observar a publicidade de preceito geral. Divulgar informações de interesse público, independentemente de solicitação. Utilização de meio de comunicação viabilizado pela tecnologia da informação, a internet. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência, desenvolvimento do controle social. Também é dever do Estado garantir o acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, para que todos os cidadãos possam compreender o que está sendo divulgado. Tem algumas definições importantes nessa lei que é importante a pessoas para saber o que está divulgando, né? Bom, informação. Dados processados ou não, que pode ser utilizado para a produção e transmissão de conhecimento contido em qualquer meio. Informação sigilosa, aquela que é submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Tratamento da informação, conjuntos referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Disponibilidade, qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Essas definições são importantes para a gente saber o que está fazendo, né? O que está divulgando, ok? A lei traz, entre essas outras, né? A autenticidade, que é a qualidade da informação, a integridade, para saber se a informação não está ali manipulada, e a primariedade, que é a qualidade da informação coletada na fonte, ou seja, quem está informando? Quem é o órgão? Quem é a pessoa responsável? Isso é importante também. Quem é que tem direito à informação? Muito bem. A lei, a gente já sabe que são cidadãos. Mas o que o acesso da informação traz para a gente para trazer transparência pública? Orientação sobre os procedimentos para a consecução do acesso, bem como o local onde pode ser encontrada ou obtida a informação que você deseja, porque para você não ficar ali pulando de galho em galho, as pessoas te empurrando para um, para outro, para saber onde essa informação está, né?
Informação contida nos documentos produzidos ou acumulados, informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada, informação primária, íntegra, autêntica e atualizada, e informação sobre atividades exercidas sobre os órgãos e entidades, inclusive aquelas relativas à sua política de organização e serviços. Ainda tem a informação pertinente à administração do patrimônio público e a informação relativa à implementação e acompanhamento dos resultados dos programas, o resultado das inspeções, auditorias, prestações e tomada de conta realizada pelos órgãos de controle interno e externo, e o acesso à informação não compreende informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A lei traz a classificação da informação quanto ao grau e prazo de sigilo. Então, ela dá prazo máximo de acesso à informação. Informação considerada ultra secreta, ela fica no máximo 25 anos sem acesso. Secreta, 15 anos e reservada, 5 anos. Depois que decorre esse prazo, essa informação pode ser divulgada. Quanto ao grau e prazo de sigilo, as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente, vice-presidente da República e sua família serão classificadas como reservada e ficarão sob sigilo até o término do mandato ou exercício ou mandato em caso de reeleição. Isso só o presidente e vice-presidente. Tá? Além dos prazos acima, as informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos. Muito bem. A lei, a LAI, ela também trouxe para a gente uma informação importante sobre a proteção de dados. Né? E aí foi editada em 2018 a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709/2018. O que é isso? Bom, enquanto a lei trouxe assim, uma opção de grande transparência, a Lei Geral de Proteção de Dados veio dar uma certa limitação a fim de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, ela veio criar uma segurança jurídica, padronizando regulamentos e práticas para promover a proteção dos dados pessoais de todos os cidadãos. Inclusive daqueles que não é brasileiro, mas que esteja no Brasil. A lei define o que são os dados pessoais que estão protegidos, esclarece como todos esses dados são tratados, que estão sujeitos à regulação. Interessante que a LGPD, ela não importa se a sede da organização ou o centro de dados dela estão localizados no Brasil ou no exterior. Se há processamento de informações sobre pessoas brasileiras ou não que estão no território nacional, a lei deve ser observada. A lei também autoriza o compartilhamento de dados pessoais com organismos internacionais e outros países, desde que sejam observados os requisitos nela estabelecidos. Principalmente a Interpol, né? Bom, aqui antes da gente começar a gravar, o Ricardo falou que ia gravar, né? Então, todos que estão aqui nesta live consentiram, inclusive eu, né? O consentimento do titular dos dados é considerado essencial para o tratamento da regra excepcionada na lei. A lei traz várias garantias ao cidadão, como, por exemplo, poder solicitar os seus dados pessoais, poder solicitar que seus dados pessoais sejam excluídos, revogar o consentimento, transferir dados para outro fornecedor de serviço, e o tratamento de dados deve ser feito levando em consideração alguns requisitos, como a finalidade, a necessidade de serem previamente acertadas e informadas ao titular. Quem fiscaliza? Para fiscalizar as penalidades pelo descumprimento da LGPD, o Brasil conta com
um órgão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ok? É ela que regula e institucionaliza a operacionalidade dessa lei. Agora, não basta essa lei. É por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados também prevê a existência de agentes de tratamento de dados nas suas funções, como, por exemplo, o controlador, que toma decisões sobre o tratamento, o operador, que realiza o tratamento em nome do controlador, e o encarregado, que interage com os titulares dos dados pessoais e a autoridade nacional. Com relação à administração de riscos e falhas, inclusive os administradores públicos, pode gerir dados pessoais, também deve redigir normas de governança. Então, se aí na sua prefeitura ainda não tem norma de governança, lembre-se que isso é uma exigência da LGPD. Adotar medidas preventivas de segurança, replicar boas práticas e certificações existentes, elaborar planos de contingência, fazer auditoria, resolver incidentes com agilidade, com aviso imediato sobre violações da lei. As falhas de segurança podem gerar multa de até 2% do faturamento anual da Organização do Brasil, limitado a 50 milhões de reais por inflação. Ok? A autoridade nacional fixará nível de penalidade segundo a gravidade da falha. Então, a gente tem aqui uma figurinha que a gente fala aqui, o SERPRO, né? O que a LGPD veio trazer para o cidadão brasileiro, para os órgãos públicos? Privacidade, a intimidade, liberdade e autodeterminação, desenvolvimento e inovação, concorrência e defesa do consumidor, cidadania e dignidade. Muito bem. Dentro de todo esse universo de transparência, nós temos aqui o governo eletrônico. O que é o governo eletrônico? É uma forma como os governos, de acordo com a Organização das Nações Unidas, pode usar a internet e a web para disponibilizar informações e serviços aos cidadãos. A OCDE, a Organização de Desenvolvimento Econômico, o governo eletrônico é definido como o uso das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, em particular a internet, como ferramenta para levar a um melhor governo, ou seja, melhoria do governo. O governo eletrônico está ligado a duas dimensões: a modernização da administração pública por meio das tecnologias e ao uso da internet para a prestação de serviços por meios eletrônicos. Hoje a gente já tem, principalmente no governo federal, uma gama bastante interessante de órgãos que se utilizam praticamente das tecnologias de informação, internet e web. A Receita Federal, eu acho que é o maior exemplo que tem, né? Muito bem. Então, como é que funciona aqui? Como é que funcionou o governo eletrônico, o crescimento dele? Primeiro, no ano 2005, começou com a disponibilização do Transparência, falando aqui do governo federal, tá? Para ter uma ideia. Em 2006 foi criado, de 2006 a 2010 foi criado o EGOV, né? O Marco Civil da Internet veio com a lei 12.965, e ele foi estabelecido de 2011 a 2016. Depois, os decretos de simplificação dos serviços públicos, ali com a desburocratização. Aí veio a Lei Geral de Proteção aos Dados, que a gente acabou de ver, e em 2019 teve o lançamento do Portal Único do EGOV. Então, no nível federal, o governo eletrônico ele está junto para promover a transparência pública, ele de fato está bem à frente dos órgãos estaduais e municipais. Mas a gente está caminhando para isso, né? Característica do governo eletrônico: simplificação da prestação de serviço, forma mais rápida para adquirir informação, elevação dos padrões de eficiência e redução de custos na administração pública, ampliação da capacidade de resposta, cooperação mais próxima entre diversos níveis do Estado e facilitação da participação da sociedade civil na relação cidadão/governo. Muito bem, gente. Então, a gente já viu planejamento, já viu transparência, vimos que a transparência ela está
fundamentada em quê? Na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Geral de Proteção de Dados e na Lei de Acesso à Informação. Então, o que não falta é lei para a gente se organizar os municípios com relação à transparência. E, por fim, o governo eletrônico, que é o uso da internet, da web, das tecnologias de informação e comunicação para promover informação de qualidade e melhorar a comunicação com o cidadão. Ok? Muito bem. Vamos passar agora para o próximo tópico, o controle da administração pública. Essa figura aqui foi um pós-doutorando, Luiz Alves, lá na USP, que fez uma... Ela está pequenininha, não dá para vocês verem, talvez no arquivo que está disponível vocês possam olhar melhor. Essa aqui é uma cartografia da corrupção estabelecida no Brasil de 1987 a 2014, a partir dos escândalos da imprensa, divulgados na imprensa. Então, vocês percebam que o nosso país, gente, ele está envolto com uma rede de corrupção terrível, consumindo dinheiro público, desviando o dinheiro da educação, da saúde, da segurança, do saneamento básico, da qualidade de vida. Então, quanto mais a gente fizer controle na administração pública, mais a gente pode contribuir para que o nosso serviço público seja melhor. Eu pergunto se vocês estão me ouvindo, porque ninguém está falando nada, de repente eu estou falando sozinho aqui. Alguém está me ouvindo? Sim, professor. Sim, Não, claro, professor. Estamos sim, professor. Ah, tá bom. Obrigado. Tá ótimo o som. Então vamos para frente. Vamos ver assim. Poxa, a gente pode perguntar, poxa, corrupção no Brasil é um troço ruim mesmo, né? Muito grande, um volume desse, uma cartografia, uma rede terrível dessa. Muito bem. Agora, olha só. A administração pública no Brasil, ela é em voltas de controle. O controle da administração pública, ele pode ocorrer quanto ao momento, aqui, que é o controle prévio, o controle concomitante, que é aquele feito quando está sendo realizado, e o controle posterior, que é quando o leite já derramou. Ok? Ele também é quanto à amplitude, hierárquico ou finalístico. Ele também ocorre quanto ao órgão executor, pode ser a própria administração, o poder legislativo e o poder judiciário. Quanto à posição do órgão, né, se ele é externo, se ele é interno. E quanto ao objeto, se é pela legalidade ou se é pelo mérito. Então, a organização de controle na administração pública está organizada, então, quanto ao objeto, quanto ao órgão executor, quanto à amplitude, quanto ao momento e quanto à posição do órgão, se é a classificação do controle. Muito bem. O controle judicial, o que é que o controle judicial faz na administração pública? Ele controla a legalidade, para saber se existem vícios, mas não envolve o mérito, ou seja, ele não entra na vontade do administrador. Ele controla o objeto se tiver problema na qualidade. O nosso sistema de jurisdição é único, é o controle judicial, tá? Não atinge os atos políticos e atos interna corporis, e lembrar que o judiciário não pode ser afastado do exame da legalidade das coisas. Ele controla os instrumentos, ele controla a administração. Quais são os instrumentos de controle do Poder Judiciário? Ele pode mandado de segurança, individual coletivo, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, ação cautelar, ação ordinária. Quem entra aqui são os cidadãos ou os órgãos autorizados, né? Eles provocam o Poder Judiciário para ele controlar a administração pública. A administração pública tem alguns privilégios, que é o juízo privativo, tem prazos mais dilatados, duplo grau de jurisdição, processo de execução especial, prescrição quinquenal, ou seja, depois de 5 anos tudo prescreve, pagamento de despesas judiciais, restrições liminares e tutelas antecipatórias e restrição de execução provisória. Então, o controle judiciário na administração pública,
ele é feito basicamente por esses elementos, por esses instrumentos que a gente viu aqui, tá bom? Pelo Poder Legislativo, o exercício é feito pelo Tribunal de Contas, ok? O Poder Legislativo ele provoca o Tribunal de Contas para que faça o controle financeiro das organizações. O controle político é feito diretamente pelo órgão legislativo. Convocação, informação, CPI, sustentação de ato normativo, etc. Já o financeiro é feito pelo Tribunal de Contas, que ele fiscaliza, consulta a informação, julga, sanciona e faz questões corretivas de ouvidores. O controle da administração pública do patrimônio público é com relação à posição dos órgãos de controle quanto ao ato a ser controlado. Interno, quando é o controle interno da administração pública, na prefeitura ou no órgão de vocês aí, deve ter uma controladoria interna, né? E o externo, que é o Poder Legislativo, que é feito através do Tribunal de Contas. Qual é a função do Tribunal de Contas no controle? Bom, em caso de ilegalidade da despesa ou irregularidade da conta, ele é sancionado com multas, com outras cominações, proibição de concorrer, ok? Também o Tribunal de Contas pode assinalar prazo para que as providências sejam adotadas e sustar, se não atendida, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Bom, nós já vimos ali o controle judiciário, o controle legislativo, que é feito pelo Tribunal de Contas. Mas também existe o controle popular, que é feito pelo terceiro setor, as ONG, transparência, etc. As contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá lhes questionar a legitimidade dos termos da lei. Qualquer cidadão, tá bom? O controle externo popular ele tem base no artigo 5º da Constituição Federal e ele prevê uma série de remédios, né, que nós chamamos, que são chamados de remédios constitucionais, que a gente viu eles ali de forma sucinta. O habeas corpus, né, que ele só não é cabível em relação à punição disciplinares a militares. O habeas data, que tem por objetivo proteger a esfera dos indivíduos contra usos abusivos de registro de dados pessoais. O mandado de injunção, que é quando o poder fica inerte, ele não regulamenta e, por isso, torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. O mandado de segurança individual, que é quando o cidadão pode sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido, certo? O mandado de segurança coletivo pode ser implantado por partidos políticos, por organizações sindicais, entidades de classe e associação para defender direitos indisponíveis. Tem também a ação popular, que é qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural. Tem também a ação civil pública, que ela não constitui um meio específico, direto de administração pública, mas ela pode ser, tem como legitimado passivo todo aquele que causar dano a algum interesse difuso, ou seja, interesse geral. Poderá, eventualmente, ser proposto contra o poder público quando ele for o responsável pelo dano. O controle da administração pública feito pela própria administração pública, nós chamamos de controle de autotutela, é o próprio órgão que faz através do seu controle externo, através do poder hierárquico, né, dos recursos administrativos, das súmulas, do decreto 200/67 e da supervisão ministerial ou, no caso dos municípios e estados, da secretaria. O Ministério Público também controla a administração pública através de dois instrumentos, o inquérito civil e a ação civil pública. Também existe o controle social, que nós já vimos ali atrás como controle popular,
que é quando a sociedade participa na elaboração, acompanhamento e monitoramento do poder público, nas ações do poder público. Ok? Nesse caso, não é só o acesso à informação, mas a todos os atos do poder público com a participação da sociedade. Ok? Numa democracia, o controle social é exercido desde o processo de elaboração das políticas públicas, por exemplo, mediante consultas e audiências públicas, até o acompanhamento e monitoramento de sua execução. Transparência e participação na gestão pública são fatores determinantes para o controle efetivo da sociedade sobre a gestão pública. Quais são as formas de controle social? Qualquer cidadão pode denunciar irregularidade ao Tribunal de Contas. Qualquer cidadão pode entrar com ação popular. Os órgãos governamentais são obrigados a disponibilizar as contas públicas aos contribuintes. Tem que fazer orçamento participativo, promover audiências públicas, instaurar e apoiar os conselhos de gestores de políticas públicas e os respectivos conselhos municipais. Saúde, educação, idoso, criança, adolescente, esses conselhos que já estão aí criados. Né? É uma forma de controle social. Então, isso aqui é a figurinha do controle da administração pública. Você vê o quanto a administração pública é controlada, né, gente? Que é um resumo de tudo que a gente viu. Aí a gente pergunta, se a administração pública é controlada desse jeito, por que então, né? O que justifica aquela rede de corrupção, daquela cartografia que a gente viu ali? Tem alguma coisa errada, né, gente? Ou todo mundo está descontrolado, ou esse negócio não está funcionando. Porque vocês percebam, controle legislativo, controle administrativo, controle do Ministério Público, controle judicial, controle popular, e ainda tem essa gama enorme de dinheiro desviado, de dinheiro perdido, né? Então, a gente precisa fazer com que esse nosso aparato ele possa, de fato, funcionar, né, gente? É uma incongruência, não é? Muito bem. Agora, já entrando na fase final do nosso assunto de hoje, vamos falar um pouquinho de gestão para resultados na gestão pública. Bom, esse é um modelo que é trazido a partir da iniciativa privada, ok? Se baseia principalmente num bom planejamento, mas que é tratado com estratégia. Ou seja, os resultados esperados no organismo público. Utiliza sistema de informação para monitorar a ação pública e promove a qualidade dos serviços prestados. A gestão para resultados ela vai se basear naquela... lembra que eu mostrei o PDCA? Aqui a gente usa o PDCA para estratégia. Ok? A gente usa uns elementos de planejamento, execução, controle e ação corretiva a partir do diagnóstico, análise da estrutura, validação e integração, desenvolvimento do plano, definição de objetivos e metas, preparação das equipes, você precisa treinar e capacitar as pessoas, preparação de bases e sistemas operacionais, revisão do processo, implementação e validação do escopo. Depois define as equipes, prepara a base de meta, implementa de forma sistêmica, treina e valida. E aí depois você faz o quê? Analisa os resultados, os planos de ação, monitora evoluções e faz gestão especializada dos resultados. Na gestão pública, a gestão para resultados são relacionadas a 3 dinâmicas. Primeiro, disponibilizar informações para os gestores públicos de forma que esses possam maximizar o processo de criação do valor público através de melhoria de resultados. Contribuir para a melhoria e capacidade das autoridades e organizações públicas de prestar contas à sociedade e ajudar a alocação descentralizada de objetivos e responsabilidades, bem como a avaliação do desempenho daqueles que exercem as funções gerenciais com o correspondente uso de incentivos e sanções. Então, como é que a gente pode trabalhar essa questão de criação de valor? Aqui tem uma figurinha que pode mostrar para a gente, né, o conceito de gestão para resultados alinhado ao processo de criação de valor.
Gestão e controle do processo de criação de valor público, ciclo de gestão de controle no nível organizacional e no nível social e político, prestação de contas e accountability, que é o controle social da gestão pública. Muito bem, gente. A gente está encerrando aqui nosso resumo do assunto, né? Esse assunto é muito extenso, em pouco mais de 1 hora não dá. E eu gostaria de deixar como sugestão de leitura para vocês 2 artigos que eu acredito que já estão publicados. O primeiro é Métodos utilizados na educação para o trânsito do município de Rio Verde, em Goiás, que trouxe resultados, essa política pública trouxe resultados fantásticos na redução de mortes na área pública. E o segundo é o caso de Sobral, que eu acho que é conhecido em todo o Brasil, né? Que é um caso de sucesso na educação brasileira, né? Uma educação paupérrima, que de repente hoje é destaque mundial. Então, esses 2 artigos, eles vão dar condições de vocês fazerem a atividade 3, que é um resumo sobre a gestão para resultado, enfocando as principais ações e os resultados obtidos na educação do trânsito do Rio Verde, Goiânia, e destacando as políticas públicas adotadas pelo município de Sobral, no Ceará, e os resultados obtidos na educação. Ok? Então, fazendo esse trabalho, esse resumo, vocês fecham esse 3º módulo, ok? Muito bem, agora eu vou interromper a minha tela para a gente bater um papo sobre o que foi falado e eu poder responder as perguntas que, porventura, vocês queiram fazer. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Então, gente, agora, Marilene Albuquerque. Eu acho que eu conheço Marilene Albuquerque. Conhece, não? Está desligado o teu microfone, Marilene. Fabiana Tomasi. Muito bem, Fabiana. Vamos lá. Fabiana, professor, como avaliar as metas que constam na LDO de maneira prática? Bom, Fabiana, é uma pergunta muito interessante a sua, porque uma das coisas que mais eu me debato, eu fiz até um trabalho, não sei se eu coloquei para você, mas eu posso colocar, ele foi publicado no Caderno de Finanças Públicas do Tesouro Nacional esse ano. Foi uma monografia que eu fiz sobre essa dificuldade das pessoas avaliar as metas colocadas à disposição da sociedade, porque elas são tão complexas, eles utilizam uma linguagem contábil econômica tão difícil que o cidadão desiste. O cidadão simples, ele não tem condição de entender, sabe? Então, como é que a gente pode avaliar de maneira prática a LDO? Primeiro, Fabiana, veja bem, você pode pegar a LDO do seu município, ela deve estar disponível no portal da transparência, e a partir daí, se você for avaliar a LDO toda, você vai desistir, porque ela é muito grande. Você pode escolher alguns programas que estão ali estabelecidos, porque a LDO ela estabelece metas e estabelece prioridades. Mas o que vai valer é a LOA. Então, você pode destacar ali, de maneira prática, né, respondendo a sua pergunta, você pode destacar ali algum programa que você queira avaliar, você foi lá e viu, poxa, estava previsto aqui a construção de creche, ou então de um hospital. Então, quero ver. Aí você vai lá na LOA, você vê se na LOA foi previsto e aprovado, e aí você pode analisar se aquilo que foi colocado no papel de fato aconteceu lá na prática, se ela foi colocada na LOA e se depois da LOA ela foi colocada em prática pelo poder público. Ok? Então, a minha dica é essa. Analisa a LOA, escolhe o programa que você quer fiscalizar, a LDO, perdão, vai lá na LOA, vê se ela está prevista, para quando está prevista, e depois você vai no poder público verificar se aquela ação, de fato, foi colocada em prática. Só tem essa forma. Ok? Fábio Araújo, professor, a LDO realmente funciona? Porque a LOA se sobressai sobre a LDO.
Não, Fábio, veja bem. A LOA, ela não é que ela se sobressai. Só pode ter na LOA o que está na LDO. Se não tiver na LDO, não tem como colocar na LOA, na Lei do Orçamento Anual. Ok? Não é que ela se sobressai, é que ela aparece mais. Por quê? Porque a LOA é um instrumento de execução. Então, as pessoas, quando estão executando, elas não vão na LDO, elas vão na LOA. Porque a LDO estabeleceu as prioridades, mas é a LOA que diz o que vai fazer. Ok? Então, é para funcionar, né? Professora, eu tenho uma dúvida, assim, porque, assim, eu estou fazendo a pós e eu também tinha uma atividade da graduação em gestão pública também. E aí eu fui ler o meu plano municipal de saneamento básico. E lá constava assim, que as metas eram de imediato, que era de 0 a 3 anos, aí a curto prazo de 4 a 8 anos, e posteriormente. E aí o plano é de 2019, a gente está em 2021, tá certo que veio o período pandêmico, mas o que consta não foi executado. Isso gera alguma penalidade para o município? Como ele foi feito também em um período que o PPA já tinha sido planejado, ele acaba interferindo, por isso que ele pode não ter sido executado dentro do orçamento desses últimos períodos? Olha, veja bem, a lei que criou o plano de saneamento básico, ela tem que ser enquadrada no PPA. O PPA pode ser emendado, e aí pode ser que não tenha sido não tenha ocorrido essa emenda, né, no PPA, esse ajuste no PPA. E depois disso, essas ações do saneamento básico teriam que ter ido para a LDO, que priorizaria, e após isso para a LOA para execução. Se não ocorreu esse alinhamento entre as leis, certamente foi mais uma lei morta que colocaram, né? E aí a gente perdeu o prazo, porque já foi. Agora, o que pode ser exigido do poder público é entrar com mandato de injunção, que é aquele modelo de controle social lá, né? Onde possa forçar o poder público a adaptar a LOA, o PPA, para que entre na LDO e, consequentemente, venha para a LOA para ser executado. Um ponto que o senhor falou na apresentação, professor, que eu achei muito interessante, que é a parte do planejamento, que é do PDCA, que fala que tem que primeiro identificar o problema junto com a comunidade para depois fazer o planejamento em cima disso. Ainda na questão do plano de saneamento básico, só falando a experiência que eu tive, é que meu município é um município pequeno com vários distritos. Eu achei, assim, ilusório, porque em um período muito curto de tempo, pretendia fazer o esgotamento sanitário e outros pontos, assim, um período de tempo muito curto, que empiricamente a gente sabe que é inviável financeiramente para o município. Um município tão pequeno desses não tem capacidade financeira e para poder ser executado. Isso, com certeza, Fabiana, é falha de planejamento. Lembra que eu falei que o planejamento tinha que ser realista? Sim, sim. Pois é. Se foge da realidade, aí a pessoa põe uma lei lá, mas a lei não funciona. Então, quando o planejamento falha, todo o resto é passível de falhar também. Lamentavelmente, né? Porque se perde recursos, se perde tempo, enfim, uma série de coisas que, de fato, é lamentável, mas ainda ocorre no nosso país, né? Respondido as dúvidas, professor. Obrigada. Nada, Fabiano. Fica à disposição aqui. Alguém quer falar mais, gente? É a hora da Alguém tem gente... mais alguma pergunta, alguma coisa aí que gostaria de falar? Explorar o nosso professor. Oi, Luísa. Professor, a respeito do PPA e da LOA, né, a gente tem assim, uma dificuldade muito grande nos municípios, né? Por exemplo, eu sou de Vilhena, é um município que tem muitos problemas, né? Eu sou presidente do conselho,
Municipal de Saúde, e em relação à saúde e à construção do PPA do município, eles têm uma confrontação muito grande, porque o gestor, ele faz uma coisa, depois, quando ele concluiu tudo com a sociedade, aí o gestor da pasta da saúde vem e apresenta para o conselho o que ele quer fazer. Então, ele não consegue fazer um planejamento adequado dentro da realidade. Quer dizer, alguém há uns 10, 20 anos atrás disse que precisava fazer isso, isso, isso e isso. Aí a cidade cresce, a população aumenta e ele só vai refazendo. Não cumpre, né, as suas metas, né, o que ele faz dentro do planejamento. O orçamento, ele está muito além do que está dentro do planejado, porque ele não tem a execução desse processo e a eficiência de todo, ele não acontece, que é o que a Fabiana disse, né? Então, eu planejo fazer um saneamento básico, que é o que aqui, em relação ao município, está acontecendo. Está fazendo saneamento básico com 53 bilhões. Qual é o problema agora que o município irá enfrentar e as autoridades não estão vendo e a gente não tem nem como fazer? Foi fazer toda a parte do esgoto na cidade, mas acontece que a empresa contratada, ela fez os buracos, né, retirou, fez os encanamentos do esgoto, colocou as saídas das residências e simplesmente jogou a terra em cima, e isso está gerando um transtorno na cidade. Ainda não concluiu todo o projeto, né? Então é o momento de você rever qual é o planejamento que deu errado dentro da tua meta, né? O que vai trazer de prejuízo dentro desse projeto? Se eu atolasse o meu carro e tivesse prejuízos, eu iria processar o município. Então era hora de fazer o quê? Para um bom gestor. Espera aí, deixa eu ver o meu projeto. Isso não foi previsto. Como eu vou solucionar o problema que está acontecendo agora? Ele não consegue, né? Isso está dentro de um PPA que foi colocado do município. Tem um problema na sua meta e eu não consigo rever isso porque o gestor não tem capacidade técnica para isso. A gente vê muito isso, né? Esse ano eu vi o PPA do município, assim, construído, e realmente eu fiquei bastante assustada, porque uma coisa não é conversada com os gestores das pastas, né? Ele não chama, ele pede a participação popular, que é um direito da sociedade na construção, porém ele já joga aquilo que é o que ele acha que tá bom. E não é uma realidade, ele tem confrontação, e a população ela não consegue entender, igual o senhor disse, como é que a população vai avaliar os valores do que ele tem, do que ele gastou, das metas que ele não cumpriu, se quando você chega lá para ver tudo aquilo, você não consegue entender. A gente vê isso no RAG, né? O DigiSUS, né, da saúde, eu posso falar mais. O DigiSUS foi um processo que eles resgataram desde 2017, tudo que a gestão fez, eu acho que para fechar os olhos, porque lá você vê que as metas não foram cumpridas. Nada é cumprido na gestão, dentro da saúde, né? Dentro do PPA, planejou fazer postos de saúde, não concluiu, construiu obras, não consegue executar os serviços, fez planejamento da LDO, não conseguiu cumprir. O orçamento, 73 milhões, já gastou 82 milhões até outubro, então ainda tem aí 2 meses, né, para fechar o orçamento, deve ultrapassar mais de 100 milhões. Né? Não tem a gestão, hoje o poder público, a gente está falando aqui de saúde, de gestão pública municipal, e o Brasil é tão cheio de leis, né, diretrizes, e busca construir aquilo para assegurar, mas na verdade não existe lei para punir o mau gestor. Porque o mau gestor é o partidário, é o partidário. Se eu sou o partidário maior, não tem lei que me pune, né? Então, não existe punição. Você pode até tentar ser um bom gestor,
mas se você não for partidário, você não fica como técnico, você não executa a sua meta, você não consegue rever, porque, igual o senhor disse, não tem parte técnica trabalhando dentro da gestão pública. Tem parte partidária. Só partido, é isso que a gente vê. Os cargos, a construção de tudo isso é feito apenas simbolicamente e partidário. Não para o povo, não numa gestão consciente, planejada, eficiente para executar as metas, para atender a necessidade da população. Então, eu sou sincera, eu não me vejo como gestora. Luísa, tudo que você está falando retrata o início do meu discurso, no início da aula, com relação ao problema do planejamento. Porque se o planejamento é feito por pessoas que não têm a capacidade técnica necessária, tudo vai por água abaixo. É por isso que ocorre, aqui o colega colocou aqui que o maior problema, Noranei, né? Noranei, diz que o problema do nosso município é o saneamento básico. Noranei, eu fiz agora um artigo para Faro que fala uma análise do saneamento básico de Porto Velho. Porto Velho simplesmente tem 2% de saneamento básico, é uma vergonha, né? Agora me pergunta, falta dinheiro? Não falta dinheiro. Falta gestão, falta planejamento, falta fiscalização da sociedade mais em si. E isso, Luísa, é uma luta que você tem em Vilhena, e olha que Vilhena, morei 2 anos aí, no ano 2000, olha que é uma cidade mais arrumadinha, né? Você imagina as demais que não tem praticamente isso aí. Então, a gente acaba sofrendo isso, por quê? Porque o Brasil não tem cultura de planejamento, porque as nossas leis, geralmente, elas são desprezadas, e muitas vezes a própria sociedade ela não se engaja, ela não busca, entendeu? Ela não procura exercer os seus direitos que estão garantidos aí com esse monte de instrumento de controle que eu te falei. Agora, eu acho que nós estamos aqui, né, para estudar, para tentar aprender, para tentar ser diferente. Eu mesmo escrevo muito, eu escrevo muitos artigos, eu faço bastante, eu contribuo, eu dou palestras, eu procuro fazer minha parte, sabe? Para que a gente possa melhorar. Mas isso que você falou aí é o retrato da realidade, viu, Luísa? O retrato da realidade, eu acredito até que tem situações bem piores que isso. Mas sobre o saneamento básico, Noranei, eu fiz um artigo bastante interessante, depois posso até mandar para vocês lerem também. Então, professor, aí, essa parte aí, a principal de tudo cadê a punição para a má gestão, para a improbidade, para o mau gestor? Existe a lei. E por que não se chega à punição? Proibir o partido de jogar candidato, proibir o cara de se eleger a qualquer cargo público, sabe? Ou ser nomeado para ser gestor. A gente vê pessoas aí envolvidas em coisas cabeludas que, posteriormente, aquilo vai engabelando a justiça e os caras conseguem certidões e vão indo para a gestão pública, ocupam cadeiras importantes, sabe, na administração do dinheiro público e nada acontece. Eu fico assim, querendo saber aonde é que está a punição, porque tem lei. O maior exemplo que eu acho está na esfera maior do nosso país, né? Lamentavelmente, a gente vê aí as pessoas que se locupletaram, né, e tendo espaço e voltando. E é isso mesmo, né? A gente precisa enfrentar isso com coragem, com sabedoria, com legalidade, com respeito, mas para isso a sociedade tem que se engajar. Senão a gente não consegue mudar essa realidade. Muito bem, gente. Vocês viram que é muita coisa, né, para pouco tempo, mas assim fica aí o exercício. Dá uma lida naqueles 2 artigos que eu coloquei para vocês aí, que vocês vão ver como é possível fazer, viu, Luísa? É possível fazer. Talvez a gente não consiga fazer tudo, mas em algum segmento, em alguma parte, a gente consegue, sim, transformar realidades não desejadas. Tá bom, gente?